Livro Vivendo pela Fé, capítulo 16. Livre como um pássaro. Jesus Cristo iniciou o seu ministério terrestre lendo na sinagoga de Nazaré as seguintes palavras de Isaías: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Então disse à congregação: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4, 21. Voltando à passagem lida por Cristo, encontramos as seguintes palavras: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías 61, 1. O termo hebraico apresentado por Isaías, a abertura da prisão, possui significado geral de abertura e é aplicado à abertura dos olhos dos cegos e dos ouvidos dos surdos. O Salvador fez, portanto, essa dupla aplicação ao lê-lo, de modo que em Lucas, em vez de uma afirmação, a abertura da prisão aos presos, temos as duas afirmações: restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Todo o significado do texto é que Cristo veio para dar liberdade em todos os sentidos da palavra. Esse texto coloca a ideia de liberdade em uma dimensão que poucos percebem. Você será amplamente recompensado ao estudá-lo cuidadosamente por alguns minutos e por meditar muitas horas sobre ele depois. Isaías 61, 1 diz que Cristo foi ungido para proclamar liberdade aos cativos. A palavra liberdade vem de uma palavra hebraica que denota uma andorinha. A forma verbal significa voar em círculo, girar em bando, como um pássaro no ar. A partir disso, é fácil ver como a palavra passou a significar liberdade e libertação. Aprendemos que a ideia bíblica de liberdade é melhor representada pelo gracioso voo de uma andorinha no ar. Costumamos usar a expressão livre como um pássaro, e isso expressa exatamente a liberdade com a qual Cristo nos liberta. Não é algo maravilhoso? Que sensação de liberdade emociona a sua alma só de pensar nisso? Pecado é escravidão. Jesus disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8,34. Você não está apenas em escravidão, mas você está na prisão. O apóstolo Paulo diz: mas a Escritura concluiu tudo sobre o pecado, para que a promessa pela fé de Jesus Cristo possa ser dada aos que creem. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente. Gálatas 3, 22 e 23. A palavra concluiu significa encerrou. Todos os pecadores estão em cativeiro, encerrados na prisão, condenados a trabalho forçado. O pecado consumado gera a morte. Tiago 1,15. Desta forma, você não está apenas trancado na prisão, condenado ao trabalho árduo e inútil, mas sente o medo da morte
continuamente diante de você. É disso que Cristo te livra. Veja Hebreus 2:14 e 15. Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Salmos 102, 19 e 20. Cristo diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 36. Verdadeiramente livre. Com base no que acabou de aprender em Isaías 61:1, você pode facilmente compreender a plenitude dessa liberdade. Imagine um pássaro que foi capturado e preso em uma gaiola. Ele anseia por liberdade, mas as grades cruéis tornam isso impossível. Então, a porta é aberta. O pássaro vê a abertura, mas ele hesita, devido às muitas vezes que foi enganado em suas tentativas de obter liberdade. Ele pula para baixo e descobre que a prisão está realmente aberta. Treme por um momento de muita alegria ao pensar em liberdade e então abre suas asas e gira no ar com um êxtase que só pode ser conhecido por alguém que já foi cativo. Verdadeiramente livre, tão livre quanto um pássaro. Essa é a liberdade com a qual Cristo liberta o cativo do pecado. O salmista teve essa experiência e disse: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Salmos 124, 7. Esta é a experiência de todo aquele que verdadeiramente e sem reservas aceita a Cristo. É a verdade que provê essa liberdade, pois Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Ele é a verdade e sua palavra é a verdade. O salmista diz: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Salmos 119, 142. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Salmos 119, 45. Literalmente, andarei por um lugar amplo, pois busco os teus preceitos. Isso se encaixa no versículo 96. Tenho visto o fim a toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Os mandamentos de Deus formam um caminho extremamente amplo, no qual todos que os buscam podem andar. Eles são a verdade que dá liberdade. A lei é espiritual, Romanos 7,14. Ou seja, a lei é a natureza de Deus, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Porque o Espírito do Senhor estava em Cristo, ele podia proclamar liberdade aos cativos do pecado. Lemos então as palavras de Paulo, que havia sido escravo, cativo, vendido sob o pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. A lei de Deus estava e está dentro do coração de Cristo. Salmos 40, 8. Do coração procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Portanto, a vida de Cristo é a lei de Deus. Quando você tenta cumprir a lei com as suas próprias forças, invariavelmente cai em escravidão,
tão certo como se tivesse voluntariamente violado a lei. A única diferença é que no último caso você é um escravo voluntário, enquanto no primeiro você é um escravo relutante. Somente em Cristo se encontra a perfeita justiça da lei e, portanto, a sua vida é a perfeita lei da liberdade, para a qual devemos olhar continuamente. Tiago 1:25, Hebreus 12:2. A lei que o condena à morte eterna quando você está separado de Cristo torna-se vida e liberdade quando você está em Cristo. Vimos que o mandamento é muito amplo. Qual a amplitude? Tão amplo quanto a vida de Deus. Portanto, a liberdade ou o caminho amplo em que você pode andar quando busca a lei de Deus é a amplitude da mente de Deus, que abrange o universo. Esta é a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Seus mandamentos não são penosos, mas, pelo contrário, são vida e liberdade, quando você os aceita como sendo a verdade em Jesus. Deus não vos tem dado um espírito de escravidão, mas vos tem chamado para desfrutar de sua própria liberdade, pois quando cremos na sua palavra, tornamo-nos seus filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Somente o Espírito de Deus pode conceder tal liberdade. Ninguém pode dá-la a nenhum poder terreno. Ninguém pode dá-la e nenhum poder terreno pode tirá-la. Vimos que você não pode obtê-la em seus próprios esforços para guardar a lei de Deus. Os maiores esforços humanos podem resultar em nada além de escravidão. Portanto, quando os governos civis promulgam leis exigindo que você siga um certo costume religioso, eles estão simplesmente forjando grilhões para você, porque religião e governo significa religião e poder puramente humano. Não é quando você tenta fazer o certo que está livre, mas quando realmente você faz o certo. Mas você não pode fazer o certo a menos que o próprio Deus opere as obras em você. A liberdade que Cristo te dá é a liberdade de alma, é a liberdade da escravidão do pecado. Essa e somente essa é a verdadeira liberdade religiosa. Não é encontrado em lugar algum a não ser na religião de Jesus Cristo. Quando você tem essa liberdade, está livre, ainda que você seja preso em uma cela. O escravo que a possui está infinitamente mais livre do que o seu mestre cruel, mesmo que este mestre seja um rei. Quem não deseja uma liberdade maior do que um simples título? E agora, mais uma palavra de encorajamento para você, caso seja um escravo do pecado e esteja com o coração triste por causa da sua escravidão e desanimado pelo fracasso de suas repetidas tentativas de se libertar. A liberdade é sua, se você apenas a aceitar. Leia novamente as palavras de Cristo, que são palavras vivas hoje. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isaías 61, 1 e 2. O que é isso? A liberdade já foi proclamada. As portas da prisão já estão abertas. A você cabe apenas acreditar, crendo com perseverança. Cristo está hoje proclamando liberdade para você.
pois Ele quebrou a armadilha e soltou as suas ataduras. Salmos 116:16. Ele lhe diz que abriu a porta da sua prisão para que andes em liberdade, se somente andares pela fé nele. É a fé que lhe abre a porta quando você está preso no pecado. Creia em sua palavra, declare-se livre em seu nome e então, em humilde fé, permaneça firme na liberdade pela qual Cristo libertou. Então, conhecerás a bendita promessa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Amém.